Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje, um material um pouquinho diferente. Eu vou fazer o trecho de uma palestra que eu geralmente realizo nas empresas. Um pouquinho sobre comportamento. E a pergunta inicial dessa palestra é: você age de forma segura quando ninguém está olhando? Então você está lá sozinho na fábrica e você continua agindo de forma segura? Agora pense em você mesmo, não o trabalhador do chão de fábrica, mas você. Você, quando não tem ninguém olhando, você está na sua casa, você continua agindo de forma segura? Isso é uma pergunta que a gente sempre deve se fazer. E a principal dificuldade do setor de segurança do trabalho, qual é? Conseguir que o trabalhador siga os procedimentos de saúde e segurança do trabalho. Você perguntar para alguém não é legislação, não é ergonomia, é justamente conseguir que o trabalhador siga o procedimento estabelecido. E todo mundo concorda sobre a importância de agir com segurança na empresa, na vida pessoal. Então, se você perguntar mesmo para esse trabalhador que não segue um procedimento, se segurança é importante, ele vai dizer que sim. Se você perguntar para o seu chefe, ele vai dizer que sim também. Se eu perguntar para você, também vai dizer que sim. Mas todo mundo já fez alguma ação insegura e não achou que estava errado. Percebe que não tem lógica? Todo mundo concorda que segurança do trabalho é importante, com algumas raras exceções. Porém, todo mundo já fez algo seguro. Você deve estar dizendo: não, professor, eu nunca fiz. Pois eu aposto com você, porque eu já fiz vários. Quer ver alguns exemplos? Você já andou de bicicleta sem segurar no volante? Você já assustou um amigo atravessando a rua, ia atravessar, aí você fingiu que ia correr, segurou ele na hora, empurrou atravessando a rua. Você já desceu uma escada olhando para o celular? Essa aqui eu tenho certeza, tá? Então, andou com o celular na mão sem olhar para frente? Ou atravessou a rua fora da faixa ou sem utilizar a passarela? Deu aquela corridinha entre os carros? Ou a última, andou sem cinto, mas no banco de trás, no banco da frente geralmente a gente anda, mas no banco de trás a gente acha que não é necessário algumas vezes, né? Pois bem, com exceção da primeira, que é andar de bicicleta sem segurar no volante, que eu não consigo, eu vou cair se eu fizer isso, eu não tenho equilíbrio, as outras em algum momento da minha vida eu já fiz. E provavelmente você já fez alguma dessas ou outras. Mas olha lá, nós trabalhamos com segurança do trabalho, e ainda assim fazemos coisas inseguras. Por que isso acontece? Eu já fiz a pergunta, né? Você já fez algum desses exemplos? Sim. E uma frase que é muito usada é a seguinte, né? Ah, mas eu sempre fiz assim e nunca me acidentei. Um dos argumentos que a gente mais escuta é esse. Ó, não, mas eu já estou acostumado, eu tenho experiência, eu já fiz isso várias vezes e comigo não é problema. Esse é um grande problema. E aí a pergunta é: então por que nos arriscamos se concordamos que agir com segurança está correto? Não parece, mas a resposta é bem simples, eu vou te dar agora. Presta atenção que eu vou te responder agora o motivo. Sempre nós ganhamos algo quando nos arriscamos, mas nem sempre percebemos o que perdemos. Esse é o problema, tá? A gente ganha alguma coisa quando a gente está exposto, mas a gente não está percebendo bem o que a gente está perdendo. E é esse aqui o fator principal para a segurança do trabalho. Identificar o que o trabalhador está perdendo e mostrar que aquilo que ele está ganhando não vale tanto a pena assim. Para isso, para explicar melhor esse conceito, eu vou usar o modelo do John Adams. Esse livro aqui, Risco, John Adams, editora Senac São Paulo, é excelente, tá? Então eu vou ter uma outra indicação no final do vídeo aqui, mas já pega essa indicação desse livro que é muito bom. Então, comportamento de equilíbrio, vamos lá, eu tenho ou uma recompensa ou um acidente, e eu tenho a propensão a correr risco ou percepção do perigo. Vamos dar exemplo de um pedreiro. Imagina que esse pedreiro está lá chapando massa, fazendo o reboco. E aí o chefe dele diz o seguinte: olha, se você acabar essa parede aqui antes do meio-dia, eu te pago 2 diárias. Ok, né? O pedreiro pensa: pô, ganhar 2 diárias assim num dia vai ser bacana. Então, ele tem uma recompensa, que são as 2 diárias, mas há a possibilidade de ele se acidentar. Por quê? Porque para ele fazer esse tipo de atividade, para ele ser mais rápido,
Digamos que ele está trabalhando numa área alta e ele pensa assim, pô, se eu não usar o cinto de segurança, o meu deslocamento vai ser mais rápido, então eu tenho esse dinheiro para receber. Então percebe que há uma recompensa, mas há uma possibilidade do acidente também. Mas se a gente olhar em cima, há uma propensão a correr risco, né? Então é interessante nesse caso para ele correr risco. E aí se você olhar embaixo vai ter assim, e a percepção do perigo dele. Provavelmente, se ele resolver correr o risco para ganhar a recompensa, significa que a percepção do perigo dele é pequena. Mas, digamos que num outro dia aí, ou há pouco tempo, ele caiu ou ele teve uma situação de muito risco. E isso aqui está recente na mente dele. O que vai acontecer? Talvez, mesmo com essa recompensa, ele perceba que há a possibilidade alta de ter um acidente e resolva não correr o risco. Então percebe que esse comportamento do equilíbrio depende de diversos fatores. E a gente tem que ajudar nessa parte aumentando esta percepção do perigo do trabalhador. Então, ao não preencher um checklist ou ao não seguir um procedimento de segurança do trabalho, a gente pode ter vantagem e desvantagem. E a gente precisa justamente identificar quais são essas vantagens e desvantagens. Então, o que a gente pode fazer? Quais são geralmente os critérios que o trabalhador vai ganhar ou não vai ganhar? Por exemplo, se ele fizer mais rápido, o que ele ganha? Tempo. Então, por exemplo, se ele fizer essa atividade dele aí, acontecia muito, eu lembrei de outro exemplo, acontecia muito, quando eu trabalhava como engenheiro civil, há uma prática conhecida como acabou o banhou. Ou seja, você já está lá, digamos, 1h da tarde, você sabe que o trabalhador, se ele agilizar o serviço, ele vai acabar um pouquinho mais cedo, mas só tem aquilo para ele fazer no dia. Então tu chega lá com o funcionário, olha, acabou o banho, agiliza aí o serviço, que se você agilizar, você vai embora mais cedo. Lógico que não é uma prática adequada, isso acaba forçando mais o trabalhador, tem consequências, porque ele vai trabalhar mais desatento, mas na época eu era do outro lado da força, outro lado negro da força, eu não pensava muito em segurança, confesso isso. Mas já faz bastante tempo, faz uns 20 anos mais ou menos, que eu não atuo diretamente como engenheiro civil. E mudei o meu modo de pensar. Mas em relação ao tempo, qual é o contra-argumento em relação ao tempo? Planejamento. Para que você precisa ganhar tempo se você planejou de forma adequada? Então, por exemplo, quando a obra está atrasada, que você precisa ganhar tempo, aí você força o trabalhador a trabalhar mais rápido. Por que aconteceu isso? Por falta de planejamento. Se você tivesse planejado, se você conseguiu o planejamento, lógico que nesse caso eu era engenheiro civil, mas você como sendo engenheiro de segurança, técnico de segurança, você tem que dar um suporte para avaliar como é que está o planejamento. Se a gente conseguir manter o planejamento da obra, não há necessidade de a gente acelerar o tempo. Outro item é por ser incômodo. Um determinado procedimento, um determinado EPI, por exemplo, a ser utilizado, é incômodo, boa parte das vezes. Mas aí tem um detalhe bem importante. E, por exemplo, um óculos ou um sapato novo, não é incômodo também? Quem usa óculos sabe, dá calo atrás da orelha, aqui em cima da orelha. Eu uso óculos, por isso que eu estou falando. E nesse exato momento vocês não estão vendo, mas eu estou aqui passando o dedo na orelha. E também na parte superior do nariz aqui também. Eu estou falando aqui como se vocês estivessem vendo, mas ok. Porém, eu uso o óculos desde os 18 anos. E hoje, para ser sincero, eu estar de óculos ou estar sem óculos não faz muita diferença. Eu já acostumei. É a mesma coisa com um sapato novo ou alguma coisa assim. No início, talvez incomode um pouquinho, mas depois você se acostuma. Então, isso tudo é uma questão de hábito, né? Você tem um período aí de adaptação para conseguir se acostumar com aquela situação. No caso de um EPI ou de um procedimento, também é uma questão de hábito. Por exemplo, usar uma bota nova. No início, nunca diga para o trabalhador que não vai incomodar. Incomoda, você não está acostumado com aquilo. Mas depois de um período de adaptação, que vai variar em função do desconforto inicial, aquilo vai ser para a segurança do trabalhador. Outra coisa que incomoda muito o trabalhador é ele seguir uma regra, né? Então você estabeleceu que ele tem que seguir determinada regra.
E o problema é quando você fez uma imposição, você não estabeleceu a regra junto com ele. Mas, imagina que eu estabelecesse a seguinte regra: de dar um colete à prova de balas em um local que houvesse o perigo. Tu acha que o trabalhador não usaria? Então imagina o seguinte: eu estou aqui na porta do ambiente onde você está, e esse ambiente que você está é balas unindo para tudo quanto é lado. E eu digo, olha, o procedimento é o seguinte: para você entrar aqui, eu tenho que lhe dar esse colete à prova de bala. Será que você ia, sei lá, você não ia querer utilizar esse equipamento? Não, você ia dizer na mesma hora, não, eu quero sim. Pois eu explico para o trabalhador que é a mesma coisa. A diferença é que você não vê as balas unindo. Na hora que eu lhe dou um protetor auricular, tem um ruído ali que você não está vendo, que pode ser um problema. Na hora que eu lhe dou uma proteção respiratória, tem um produto que às vezes você não está percebendo, porque ele é inodoro, ele não tem cheiro, mas está lá. Então é a mesma coisa. A empresa não iria gastar um colete à prova de balas, não ia gastar uma proteção para você, se não tivesse um motivo. E é isso que você tem que argumentar com o trabalhador também. Outro argumento que o trabalhador usa muito, e aí eu tenho uma chantagem emocional, é quando ele diz que ele esquece de seguir a regra, esquece de seguir o procedimento, esquece de usar o EPI. Pois bem, eu sei que há uma obrigatoriedade legal, que eu posso dar advertência, mas eu tento primeiro fazer essa chantagem emocional aqui. Eu digo que é falta de disciplina. E isso eu digo como uma chantagem emocional, mas eu realmente acredito nisso. Imagina o seguinte: o que você consegue na vida sem disciplina? Você consegue passar um concurso sem disciplina? Você consegue ganhar uma competição física sem disciplina? Você consegue crescer profissionalmente se você não for uma pessoa disciplinada? E aí eu digo para o trabalhador, se você não consegue nem usar um protetor auricular todo dia por falta de disciplina, como é que você quer crescer na vida? E disciplina é uma questão de treino. Então bora começar treinando com esse protetor auricular? E eu vou te ajudar, eu vou lembrar você diariamente, para você ganhar essa disciplina, e você vai ver que ao longo dos anos isso vai fazer diferença para você. Eu falo isso como uma chantagem emocional, mas eu realmente acredito nisso. E o último item, o último que eu listei aqui, lógico há vários outros, mas o último item que depende diretamente da gente é: não acreditamos que vão ter algum problema. O trabalhador não acredita que ele vai ter problema e que aquela proteção ali vai trazer um benefício para ele. Isso aqui, para mudar essa opinião, depende diretamente do setor de segurança do trabalho. Se o setor de segurança do trabalho não consegue argumentos técnicos para mostrar para o trabalhador que vale a pena aquilo, a gente está muito fraco. E a gente precisa fazer isso o tempo todo, seja na integração, CIPAT, reuniões, DDS, tudo nós é que temos que passar essa informação para o trabalhador. Então, quais são os passos para a gente chegar a uma solução? Pelo menos alguns dos passos. Primeiro, tentar criar o hábito no trabalhador, fazer aquela disciplina, explicar para ele a importância de ser disciplinado. Segundo, não ser complacente. Você com o trabalhador e o trabalhador com os demais colegas de trabalho. Complacente é deixar fazer. Você está vendo que o trabalhador está fazendo errado e aí você passa do lado, não fala nada. Ah, não, todo mundo faz assim. A gente não pode ser complacente. Terceiro, que é importantíssimo, dar exemplo. Por exemplo, você vai passar no setor lá onde é obrigatório o protetor auricular. Mas você esqueceu no escritório, vai ter que dar uma pernada para voltar lá no escritório para pegar. Aí você pensa, não, eu só vou passar aqui rapidinho. Eu sei que não vai me deixar surdo, porque eu vou passar rápido, a exposição vai ser curta. Paciência. Não, na hora que você passa ali sem o protetor, você está dando o exemplo errado. Você tem que dar o exemplo que, independente da situação, independente de ficar surdo ou não, é um procedimento obrigatório para todos. Então, dar exemplo é de extrema importância. E o último que a gente falha muito é não apenas criticar, mas elogiar. O profissional de segurança é muito bom em dar advertência, suspender, querer demitir, criticar quem está fazendo errado, mas não tem o hábito, não tem a disciplina de elogiar quem está fazendo certo.
A gente não estimula, às vezes, e eu me colocar no meio aqui, não estimula quem está fazendo a forma correta. O trabalhador usa o protetor diariamente e a gente diz, é obrigação. Não é obrigação. Lógico que ele tem uma obrigatoriedade legal, mas ele está fazendo uma coisa boa que deve ser estimulada. Então, lembrar de elogiar o trabalhador. A indicação do livro de hoje é um livro muito interessante, Mudança Cultural Orientada por Comportamento, Elementos para uma Cultura de Saúde, Segurança, Confiabilidade e Produtividade atuando com as pessoas. Editora Quality Mark. E os autores José Luiz Lopes Alves e Luiz Carlos de Miranda Júnior. Eu já li esse livro já faz alguns anos, mas eu acho muito bom esse livro, ok? Vou ler só um trechinho aqui para vocês. É preferível levar um flip chart para perto dos perigos, seja na ferrovia, junto ao trem, aos trilhos, ou no navio, no convés, ou próximo à máquina na indústria, e desenvolver no próprio ambiente uma dinâmica para a descoberta do risco, onde as pessoas sentirão cheiro e ouvirão os ruídos do local, do que levar todos para uma sala de aula com ar-condicionado e tentar fazer com que imaginem os cenários de risco. Esta é a maneira que tem sido feita há décadas e não parece estar 100% correta. E não entendo de forma equivocada o que ele está falando aqui. Não é, esse eu peguei um trecho do livro. É importante, lógico, em algumas situações, colocar o trabalhador sim em sala de aula, passar informações para ele, mas ele está dizendo que algumas formas, por exemplo, entre tirar uma foto para mostrar lá o perigo, é mais interessante ir lá no local de trabalho e mostrar, olha, esse aqui é o problema, você está vendo aqui, a consequência pode ser essa. Então, sair um pouquinho da sala e ir para o local. Isso vai ter um impacto maior para o trabalhador e talvez segure na mente dele por mais tempo. E, periodicamente, não tem jeito, né? A gente tem que revisar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte e compartilha. E aqui tem meus contatos, o site que eu recomendo que vocês entrem periodicamente, o meu e-mail, meu telefone, Facebook, o podcast Seguritamcast, que já tem mais de 800 pessoas inscritas, então eu quero que você me ajude a chegar nos 1.000 inscritos. E tem alguma dúvida? Pode mandar um e-mail para esse e-mail aqui, sobralj@hotmail.com. E também quer receber materiais de segurança semanalmente? Manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.